Salve Maria e São José, que alegria! Chegamos no 7º dia, olha que lindo! São 12 dias preliminares, onde nós vamos manter as mesmas orações. Veni Creator Spiritus, Ave Maristela e Ave Maria. E nós aqui estamos conhecendo, as coisas do mundo e tudo mais que nos pode impedir de nos aproximarmos de Jesus. Na outra semana conheceremos a nós mesmos. Na segunda semana de 6 dias, conheceremos a Virgem Maria. E na última semana de 6 dias, conheceremos a Jesus Cristo. É linda a caminhada, é densa, é pesada, mas ela é maravilhosa. Sejamos fortes e fortalecidos pelo Espírito Santo, que Ele sabe de todas as coisas, Ele pode tudo. Então, quando estiver bem difícil, se vocês quiserem, me manda aí um comentário, então me manda no pessoal lá do grupo do WhatsApp, para que a gente consiga, através da nossa experiência, trocar um pouco de entendimento, ou então até mesmo fortalecer o ânimo, que às vezes é preciso, tá bom? Mas vamos fortes, vamos alegres, hoje é dia do Senhor, hoje é um dia muito especial, é um dia que Deus pediu para que nós nos dessemos a Ele, estivéssemos em família, e para muitos que às vezes não têm esse hábito, permita-se viver essa experiência, de ir ao encontro de Jesus, lá na Santa Missa, de estar diante do altar, de participar desta memória, do memorial da paixão de Cristo. Que a gente consiga viver e pedir a Deus para que todos os dias a gente viva intensamente os domingos, que de uma forma especial a gente possa participar desta missa com toda a família, entendendo que nós precisamos ter um dia para dedicar ao nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vida mundana e vida marial. 1. Sou pequenina ovelha, ferida e cansada, que se acolhe ao regaço da divina pastora, na resolução de nunca mais me apartar do seu serviço. 2. Maria, porta do céu, voltando dos caminhos erradios do mundo e do demônio, imploro-vos, sejais para mim a entrada iluminada do paraíso. Que lindo! Primeiro ponto, adorar o que é fugaz ou viver o que é eterno. São transitórios os bens do mundo, por imensos que pareçam, no seu falso brilho que tenta deslumbrar nossos olhos, eles não alcançam mais do que a nossa vida tão curta. Se ao menos durasse todo o espaço de nossa existência, não. Eles são fugazes e enganadores, tanto prazer transformado em lágrimas, tanta honra em vitupério, tanta riqueza em miséria sórdida. Não o ensina a experiência de todos os dias? No entanto, essa é a vida dos mundanos, a correr atrás de ilusões e miragens. Mas o servo de Maria se inspira na sabedoria celeste, que o leva a procurar o que é eterno e permanente. Quanto dura o amor de Nossa Senhora? Tanto quanto a eternidade. Por isso, ela multiplica os desvelos, a fim de que passemos santamente nossa vida tão breve, e nos faz estimar a graça de nosso Senhor, moeda de nossa perene bem-aventurança. Sejamos sábios, não ouçamos o mundo, seja nosso exclusivo cuidado na vida possuir a graça de Deus e o amor de Maria. Segundo ponto, degradar nosso ser ou exalçá-lo sobrenaturalmente. Nossas capacidades, como nossos desejos, se medem pelo que aspiram e procuram. Somos o que amamos. Quando os mundanos se voltam para o lado dos prazeres, das horas e das riquezas, das honras e das riquezas, não recuando ante os meios de os obter, sua alma se nodoa e se apouca, porquanto fomos criados para coisas muito mais altas e mais nobres. O amor às coisas da terra enche o coração de uma multidão de pecados, desordens, apegos vergonhosos, que nos perturbam e enchem de nojo de nós mesmos.
Como parece vazia, tenebrosa, árida, uma vida que se ajusta aos princípios mundanos. Quanta melancolia, sobretudo na velhice ou na hora terrível da morte. Aquele que se esvazia de amor a Maria, coloca no alto dos seus anelos. O servo de Nossa Senhora sabe que é um príncipe do céu, que não se deve arrastar em imundícies repugnantes, nem considerar como valor senão o tesouro que lá acima os ladrões não podem roubar, nem a ferrugem consumir. Não quer outra honra e dignidade senão pertencer a Jesus por Maria. Que exaltação verdadeira aos olhos de Deus, de Maria, dos anjos, dos nossos próprios olhos. E diremos como nossa mãe, tão humilde e tão exaltada, porque olhou para a humildade de sua serva, fez grandes coisas em mim, aquele que é poderoso. Minha alma glorifica o Senhor. Lucas 1, do 46 ao 47. Terceiro ponto. Tédio e tormento, ou paz e doçura. A ordem essencial das coisas faz com que não haja tranquilidade, senão quando elas repousam no objetivo a que são destinadas. Essa frase é muito importante, gente, presta atenção. A ordem essencial das coisas faz com que não haja tranquilidade, senão quando elas repousam no objetivo a que são destinadas. Por isso que a gente precisa ter nossa lista de prioridades, porque senão a gente coloca as coisas no lugar das coisas de Deus e a gente começa a se submeter a elas, de tal forma que o fim último pelo qual elas foram criadas se torna de fato o nosso objetivo principal. Então, a ordem essencial das coisas faz com que não haja tranquilidade, senão quando elas repousam no objetivo a que são destinadas. Adorar a Deus, amar as pessoas, gostar das coisas. Se nós mudamos a ordem dessas prioridades, podemos transferir o poder, de cada verbo para aquilo que não é o destino certo. Então, se eu adoro as coisas, se eu adoro uma viagem, se eu adoro uma comida, se eu adoro uma roupa, se eu adoro um carro, se eu adoro o dinheiro, isso vai transpondo para a minha vida um poder que aquela coisa não tem o destino. Minha alma, ela não veio para esse mundo para gozar das coisas materiais, do descanso, dos prazeres. A minha alma veio aqui para confirmar que eu sou filho de Deus, servo de Jesus Cristo e movido pelo Espírito Santo. Eu preciso ter consciência de que essas são as minhas prioridades. Adorar a Deus sobre todas as coisas, nas suas condições mais plenas. Nós precisamos ter essa consciência, senão a gente não sai do lugar. E a consagração, ela vai te mover para isso. Os escravos do mundo procuram substituir por outros os fins altíssimos que Deus nos assinalou, na ordem natural e na ordem sobrenatural. Conhecimento, amor e serviço de Deus. Conhecer isso foi a Carol que está falando não, tá? Foi Santo Inácio de Loyola. Ele deu três motivos pelo qual o ser humano existe. Crer, conhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, tá? Segundo, amar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Terceiro, servir a Deus através do meu próximo, através da minha vida nessa terra. Esse é o resumo da nossa existência nesta terra. Por que a gente está aqui? Para isso. Qualquer coisa distante disso nos fará sofrer terrivelmente, porque a nossa alma estará se, reduzindo a um nível muito baixo, que é o nível corporal. A nossa alma é livre, mas ela só se torna livre quando ela faz o seu objetivo final, que é crer, amar e servir. Então, bora lá. Mas assim como a fome não se sacia senão com alimento,
e o coração, senão com amor, assim a alma não tem paz, nem tranquilidade, senão quando descansa em Deus. Fizeste-nos para vós, Senhor, exclama Santo Agostinho com conhecimento experimental do que afirmava, e nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em vós. Entendiam-se os mundanos e se atormentam à procura dos bens falsos, porque estes não satisfazem nosso coração, porque maltratam e ferem. O que serve Nossa Senhora gozam de inalterável paz. Sabem destinar sua vida e todas as suas ações e pensamentos ao fim verdadeiro, Deus. Até os sofrimentos inseparáveis de nossa condição de prova deste mundo são para eles, diz Grimond de Montfort, transformados em frutos amargos de casta doçura, graças ao mel suavíssimo do amor de Maria. Ainda nos maiores sofrimentos e aflições, o servo de Maria sabe dizer, a exemplo da mãe das dores, a amargura de minhas provações não me tira a paz. Isaías 38:17. Que sabedoria divina viver como escravo de amor de Maria. Gravem isso, gente. Gravem isso na alma de vocês. Até os sofrimentos inseparáveis de nossa condição de prova neste mundo são para eles, os escravos de Maria, transformados de frutos amargos em casta doçura, graças ao mel suavíssimo do amor de Maria. É ela que faz essa vida ser tão agradável. Quer dizer que a gente não tem dificuldade? Não. Quer dizer que a gente não tem turbulências ou tentações ou até mesmo situações terríveis que o encardido estabelece na nossa vida? Não. Quer dizer que mesmo diante de tudo isso a gente tem uma paz, uma alegria, uma vontade de continuar de joelhos, de rezar o rosário e de falar: Senhor, tá difícil demais. Pelas mãos da Virgem Maria eu entrego meu sofrimento, eu entrego a minha dor, faça com o Senhor o que o Senhor quiser com ele, mas tá difícil demais. E aí Nossa Senhora vai nos dando a graça de viver olhando para o problema com a suavidade, com a doçura deste coração imaculado. Que nada tem medo. Nós não devemos ter medo. É por isso que Jesus falou e que a Bíblia tem 365 dias, 365 vezes a frase: não tenhas medo. Não é para ter medo, gente, mas não é para ter medo mesmo. Porque nossa vida é dele, é do nosso Senhor. Ele não nos criou para o inferno. Ele não nos criou nem para o purgatório. Ele nos criou para sermos santos. E como que a gente faz para ser santo? Meu Deus do céu, faz tudo com amor. Faz tudo por amor a Ele. Entrega todo o seu sacrifício, seu cansaço, sua dor, sua falta de sono, sua falta de respostas. Confia no Senhor. Crê, ama e serve. Crê, ama e serve. Eu confio em Ti, eu creio em Ti, Senhor, eu confio no Seu poder. Nossa, mas tá difícil demais. E tá bom demais. Gente, já reparou como é que as pessoas se reúnem para falar assim? Nossa, tá calor, né? Nossa, tá frio, né? Nossa, mas eu já não respondo. Não respondo e acabou. Quando fala, tá calor, bom demais. Nossa, mas tá frio, bom demais. E parei de entrar nessa linha de reclamar, de ficar confirmando as coisas ruins. Não, calor e frio são situações que passam. Mas a minha vida, ela é plena de alegria, de fé, de esperança e de amor, e nada me tira desse prumo. Ah, mas tem hora que eu tô cansada? Tem. E aí eu faço o quê? Eu ajoelho e falo: Senhora, então, deixa eu te dar esse presente aqui, meu cansaço, porque eu tenho um dia cheio de coisa para fazer e eu não posso ficar cansada, não. É assim a nossa relação com a nossa mãe. Tô até tirando o cabelo para a gente não perder as imagens aqui, né? Remetem a gente a essa figura maravilhosa de mãe que nunca fica longe do filho. Então, bora lá. Colóquio.
Senhora Dulcíssima, vinde romper de todas as cadeias que me prendem ao espírito nefasto do século. Abomino esse esplendor mentiroso de Fausto mundano. Ele me degradou e me apunhalou de remorsos. Afastado de vós, de Jesus, tentei provar do cálice dourado que o mundo me apresentava. Confesso-vos, Senhora minha, que no fim encontrei uma lia amarga, de amargura do inferno. Indócil, experimentei fugir ao vosso doce aprisco. E agora vos declaro, minha divina pastora, que as flores do mundo me feriram, as miragens das riquezas se abriram em abismos aos meus pés, o brilho das honras se transmudou em vitupério atroz. Mas quero emendar-me de todo, consagrar-me a vosso serviço, amar os bens verdadeiros e eternos, ser coroado da nobreza da vossa casa, experimentar a liberdade dulcíssima de vossa escravidão de amor. E Aline, Salve Maria e São José. Maria é fonte viva da graça, que expele todos os erros. Essa frase é muito verdadeira. Maria é a fonte viva da graça que expele todos os erros. Preparem-se para receber na vida de vocês puxões de orelha. Ela puxa, ela é mãe brava, ela é mãe que bota limite e que fala, já chega, daqui você não passa mais, isso você não vai fazer mais. E aí você vai se ver arrependida, nossa, miseravelmente arrependida, igual uma criança, quando vê que fez coisa errada, vai lá e fica chorando, desculpa, mãe. É assim que a gente vive como escravo de amor da Virgem Maria. Ela puxa a orelha quando a gente não quer escutar o que ela fala para o nosso coração. E aí a nossa vida é transferida para um caminhar reto, um caminhar sem. E pode dizer, mas eu já estou 1 ano e não mudou nada. Espera, é que ela é paciente, ela é uma mãe paciente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e lançou o joio no meio do trigo, e foi-se. E tendo crescido a erva e dando fruto, apareceu também o joio. E chegando os servos do seu pai, disseram-lhe, Senhor, servos do pai de famílias, disseram-lhe, Senhor, porventura não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde veio a cisânia? E ele lhes disse, o homem inimigo fez isso. E os servos lhe disseram, queres que vamos e arranquemos? E respondeu-lhes, não, para que talvez não suceda que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos segadores, colhei primeiramente o joio, atai-o em feixes para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, vocês têm noção que nesse momento nós estamos aqui, ei Camilinha, nós estamos aqui recebendo uma orientação muito clara do porquê que nós vivemos hoje num mundo tão tribulado, tão cheio de dificuldades, tão cheio de pessoas que estão vivendo as coisas ruins. É porque nem sempre nós estamos como trigo. Às vezes nós estamos como joio. Nós temos que viver uma vida de trigo. Nós precisamos ser filhos e herdeiros do céu. Só que na convivência com o trigo ou com o joio, a gente às vezes migra para uma vida cheia de coisas ruins. A gente se afasta daquela que é a nossa missão, daquela que é a nossa essência. Por que eu falo isso? Porque não adianta a gente querer. Os filhos de Satã, que são colocados na Bíblia, a herança de Satanás, que foi aquela inimizade que Deus colocou lá no Gênesis,
Ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a da mulher. Nós que estamos aqui hoje somos descendência da mulher. Só que quanto tempo nós caminhamos como descendência dos filhos de Belial, dos filhos de Satã? Como nós desonramos o nosso Deus? Com as nossas atitudes, com os nossos sonhos, com as nossas vontades, com a nossa desobediência. Só que nós precisamos entender que o joio, ele está ao nosso lado e nós não precisamos nos transmudar, né? Não precisamos acompanhar essa forma deles. Nós precisamos buscar em nós sermos trigo, sermos da descendência de Maria. Porque assim como nós, eu creio, sabe? Eu creio que não cabe a nós viver pensando quem é trigo e quem é joio. Cabe a nós apenas escolher sermos trigo todos os dias de nossa vida, para que na hora que for o momento da colheita, estejamos com um aspecto diferente, sejamos nutridos por todas aquela propriedade que te difere do joio. E o que é essa propriedade? Falando no dia a dia, é o amor, é o quanto a gente ama a Deus. Porque quando a gente ama muito alguém, a gente não quer decepcioná-lo. Lembra que quando a gente via que as coisas erradas que os nossos pais disseram, não faça isso, isso eu não admito, isso eu não aceito, o quanto aquilo ali para nós era um temor, porque eu não queria decepcionar aquele que tanto me ama. Eu não quero que aquele que me ama me veja fazendo coisa tão feia. Então, não é um medo mais de morrer e ir para o inferno, mas o medo de ofender um amor tão grande, tão poderoso. Então, traz para a gente aquele sentimento de admiração. Eu admiro tanto meu Senhor, eu admiro tanto meu Deus, a Virgem Maria, que tanto me dá proteção e amor. Como que eu hei de fazer algo tão triste para com o meu Senhor? Só que como que a gente ama a Deus sobre todas as coisas? Quando a gente começa a conhecê-lo. Por isso as 4 bases. Por isso que eu preciso da Eucaristia, eu preciso da confissão, eu preciso da leitura da Bíblia, eu preciso do terço. Eu preciso disso, porque através dessa junção eu construo um alicerce tão firme que tudo mais que vai sendo construído em cima disso me traz fortaleza e não aquela estrutura que vai ali, capengando, né? Faz uma coisa, daqui a pouco não está mais fazendo, perde o sentido, perde a vontade. São os 4 bases que vão nos alicerçar para seguirmos um caminho de santidade, tá bom? É difícil? É difícil, mas cria um hábito. Como o Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib falava, eu não tomo café até que eu faça a leitura da palavra ou aquela devoção, né? E eu não coloco a minha cabeça no travesseiro até que eu conclua o terço, a Bíblia. Enfim, cria 2 mecanismos, né? Eu não faço isso sem isso, eu não faço aquilo sem aquilo. Para que você não tome café antes de fazer a sua devoção e não durma antes de fazer a sua outra devoção. Top, né? Olha aí, já tem um meio para poder se organizar. Então, eu não tomo café antes de ler a palavra e eu não vou dormir antes de rezar o texto. Ou o contrário, porque o texto geralmente faz a gente dormir, né, gente? Então, até de joelho eu já dormi rezando. Evitar as relações mundanas, imitação de Cristo. Evita quanto puderes o bulício do mundo, porque estas relações mundanas causam muito embaraços, ainda mesmo quando se travam com intenção sincera. Bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Muitas vezes quisera ter-me calado e não ter estado entre os homens. Porém, qual é a causa, o porquê de tão bom grado falamos e praticamos uns com os outros, vendo quão poucas vezes voltamos ao silêncio, sem dano na consciência?
A razão disto é porque pretendemos ser consolados uns pelos outros, com semelhantes conversações, e desejamos aliviar o coração cansado de sensações diversas. E de boa vontade nos detemos em falar ou pensar das coisas que amamos ou desejamos, ou das adversas que sentimos. Mas aí, muitas vezes, debalde sem futuro, porque esta exterior consolação é de grande detrimento à interior e à divina. Por esta causa, vigiemos e oremos para que não se passe o tempo ociosamente. Se te for lícito e conveniente falar, dize coisas que edifiquem. Tá vendo, gente? Porque senão, às vezes, a gente fica muito na falação e aí, quando a gente retorna ao silêncio, a gente fica com dor na consciência. Não devia ter falado aquilo. Nossa, pra que eu fui abrir minha boca? E aí, isso é sinal de falta de vigilância. Porque o comum é você falar. É você colocar a boca no trombone, reclamar, falar mal dos outros. É o comum. Mas chega um momento, como eu disse a vocês, que Nossa Senhora fala, já chega. Ai, cansei. Já falei para você várias vezes, agora já acabou. Não vai falar mais, não quero mais e acabou. Nesse momento, é o que eu comentei com vocês, que eu tive essa graça, né? Que é graça de Deus. Parar de pecar é graça de Deus. E aí, ele me deu um chacoalhão, falou, não aceito, não gosto, não aprovo, não aceitarei suas ofertas antes que você pare com isso. No Salmo, eu acho que era Salmo 50, depois eu vou até olhar. E ali eu tive uma revelação, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo isso. Eu preciso parar de falar. Eu preciso parar. E aí eu fui em confissão, pedi perdão a Deus. E dali por diante, o meu olhar e vigilância é maior. Então, quando alguém começa a falar, não, porque você sabe aquela pessoa, eu falo, não quero saber. Quê? Eu falei, não quero saber. Fiz um propósito de não falar e não ouvir mais nada sobre os outros. Não quero saber. É difícil no início, depois você pega a prática e vai, meu filho. É assim, a gente tem que confiar. O mau costume e o descuido de nosso aproveitamento são causa do pouco cuidado com que guardamos a nossa língua. Porém, não pouco servirá para o nosso aproveitamento espiritual e devota prática de coisas espirituais, especialmente quando muitos do mesmo espírito e coração se juntam em Deus. Acabou a leitura de Imitação de Cristo. Eu, sou de veras apaixonada com esse livro. Leitura de Montfort, do Tratado da Verdadeira Devoção, número 196, não menos importante e maravilhoso. Hoje um pouquinho mais longo, mas com certeza válido para o que a gente está aprendendo. A vida dos servos de Jesus e Maria. Eles permanecem, a exemplo de Jacó, em casa com sua mãe, isto é, amam o retiro, são interiores, aplicam-se à oração, mas a exemplo também de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória é toda interior e que, durante sua vida, tanto amou o retiro e a oração. Se aparecem, é para obedecer à vontade do Eterno Pai e a de sua querida mãe, a fim de cumprirem os deveres de seu estado. Então, quer dizer, se estamos aqui aparecendo, é porque Deus pediu e que nós vamos fazer isso com responsabilidade, com amor e devoção, e não para poder nos engrandecer, ficar cheio de vaidade e de ostentação, entendeu? É no quietinho. E vocês que estão fazendo a consagração ou são consagrados e estão renovando, estão também nessa caminhada de ser também escravo de Maria e de fazer, quando chamado, o papel de aparecer e falar sobre o Evangelho, falar sobre essa graça que é o Tratado da Verdadeira Devoção. Por maior que seja em aparência, aquilo que fazem exteriormente, estimam muito mais quando fazem em seu interior, em companhia da Santíssima Virgem, pois aí operam a grande obra de sua perfeição, comparadas com a qual todas as outras não passam de brinquedo de criança. Eis porque algumas vezes, enquanto seus irmãos e irmãs trabalham para o exterior com intensidade, indústria e êxito,
Louvados e aprovados pelo mundo, eles, ao invés, conhecem pelas luzes do Espírito Santo que é muito mais glorioso, melhor e mais satisfatório permanecer oculto num retiro com Jesus Cristo, seu modelo. Com Jesus Cristo, seu modelo. Numa completa submissão à sua mãe, do que no meio do mundo, fazer por si mesmos maravilhas, com tantos Esaús e reprovados. A glória e as riquezas para o homem encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos. O passarinho encontrou uma casa em que se abrigasse, e a rolinha um ninho onde colocasse seus filhinhos. Oh, quão feliz é o homem que habita na casa de Maria, que foi a vossa primeira morada. Nesta casa dos predestinados é que recebe socorro de vós só, e onde encontra os graus de todas as virtudes para se elevar em seu coração ao cimo da perfeição. Amam ternamente e honram verdadeiramente a Santíssima Virgem como sua mãe e senhora. Amam-na não só de boca, mas realmente, efetivamente. Honram-na não só exteriormente, mas no íntimo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo quanto julgam que possa agradar-lhe. Trazem-lhe e dão-lhe não 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas seu corpo, sua alma e tudo que deles depende. Os réprobos repetem frequentemente que amam e honram a Maria. Os réprobos repetem frequentemente que amam e honram a Maria, mas não até o sacrifício de seu corpo, com todos os seus sentidos, de toda a tua alma, com todas as paixões, de modo por que fazem-nos os predestinados. Estes são submissos à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu nesta terra, empregou 30 em glorificar seu eterno Pai, submetendo-se perfeita e inteiramente à sua bem-aventurada mãe. Que lindo! Obedecem-lhe segundo exatamente seus conselhos, como Jacó, quando menino, seguia os de Rebeca, que lhe diz: meu filho, segue meus conselhos. Ou como os convivas das núpcias de Caná, aos quais a Santíssima Virgem disse: fazei tudo quanto meu filho vos disser. Por ter obedecido a sua mãe, recebeu Jacó a bênção como que por milagre. Os convivas nas núpcias de Caná, por terem seguido o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus, que converteu a água em vinho, a pedido de sua Santíssima Mãe. Assim também, todos aqueles que até o fim dos séculos receberam a bênção do Pai Celestial e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão estas graças em virtude de uma inteira obediência a Maria. Confirmam grandemente no poder e na bondade da Santíssima Virgem, sua boa mãe. Imploram sem cessar o seu socorro, consideram-na estrela polar, consideram-na sua estrela polar, para chegarem ao porto. Falam-lhe de suas penas e necessidades com grande franqueza. Prendem-se à sua brandura e misericórdia, para obterem, por sua intercessão, o perdão de seus pecados, ou para gozarem de seus carinhos maternos nos trabalhos e pesares. Os réprobos, ao contrário, confiando em si mesmos, comem como filho pródigo, aquilo que comem os porcos, só amando as coisas visíveis e exteriores. Não saboreiam as doçuras de Maria, não sentem, como os predestinados, certo apoio e certa confiança na Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a fome das exterioridades, porque não querem saborear a doçura preparada no interior de si mesmos, em Jesus e Maria. Enfim, os predestinados guardam os caminhos de Maria, isto é, imitam-na, e nisso é que são verdadeiramente felizes e devotos, e trazem o sinal de predestinação
como lhe diz esta boa mãe. Bem-aventurados os que praticam minhas virtudes, são felizes neste mundo durante a vida, pela abundância das graças e suavidades que lhes comunico, fazendo-os partícipes de minha plenitude, e mais abundantemente do que a de outros, que me não imitam tão de perto. São felizes na morte, que é suave e tranquila, e a qual assisto de ordinário, para conduzi-los pessoalmente às alegrias da eternidade. Enfim, são felizes na eternidade porque nunca um só de meus bons servos que tenha imitado minhas virtudes durante a vida perdeu-se. Você tem noção da promessa que acabamos de ler? Isso é promessa da Virgem Maria para todos os consagrados. Vou ler de novo, porque é importante. Bem-aventurados os que praticam minha virtude, são felizes neste mundo durante a vida, pela abundância das graças e suavidades que lhe comunico, fazendo-os partícipes de minha plenitude, e mais abundantemente do que a outros que não me imitam tão de perto. São felizes na morte, que é suave e tranquila, e a qual assisto de ordinário, para conduzi-los pessoalmente às alegrias da eternidade. Enfim, são felizes na eternidade porque nunca um só de meus bons servos, que tem imitado minhas virtudes durante a vida, perdeu-se. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e por toda a eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem e suas virtudes, contentando-se algumas vezes com entrar para suas confrarias, recitar algumas orações em sua honra, ou praticar alguma ou qualquer devoção exterior. Ou seja, tem réprobos que fazem a consagração? Tem. Entram em confraria? Sim. Mas não querem viver uma vida de consagrado. Querem só apresentar ao mundo o que fizeram. E isso é muito sério. Mas eu creio que Nossa Senhora é tão amorosa que ela, mesmo recebendo estes réprobos, deve buscar de alguma forma que o Espírito Santo os converta, que eles possam tomar frente naquilo que tiveram posse. Porque às vezes as pessoas perdem o seu objetivo final e buscam uma religião de prosperidade, e essa não combina com a religião de Cristo, porque senão ele não teria morrido numa cruz. Então nós não podemos viver como se estivéssemos buscando aquilo que é fácil, né? Ou que tudo nos traz prazer. Isso não é católico, né? Isso não é viver de forma universal para Cristo. Ó Santíssima Virgem, minha boa mãe, quão felizes são aqueles que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Porém, quão desgraçados e malditos são os que abusam de vossa devoção e não guardam os mandamentos do vosso divino Filho. Encerramos aqui com uma alegria profunda no coração, de tamanha meditação, de tamanha graça que nós recebemos aqui agora. Que Nossa Senhora, na sua grande e poderosa intercessão junto ao seu Filho, nos conceda de fato uma vida integralmente a ela, né? Que possamos ser dela de corpo e alma. Amém? Vamos ao nosso Veni Creator Spiritus. Vinde, ó Santo Espírito, a nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Por vossa graça eternal, o fraco em nós robusteceu. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E o que de ambos procedei, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou.
e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. Vamos então agora rezar nossa Ave Maria para os seminaristas, para os padres, para os diáconos, bispos, para todo o clero, santificação do clero e para as orações do Santo Padre, o Papa Leão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje meu coração ficou pedindo assim, para que a gente lembre-se de buscar observar nossas vestimentas. Continue observando isso. Continue observando se aquilo que você está vestindo ou a intenção pelo qual você colocou aquela roupa é boa, é agradável a Deus ou não. Se Nossa Senhora, ao aparecer a você naquele momento, estaria sorrindo ou estaria triste. Busque compreender a sua essência nas intenções, naquilo que você faz. As suas intenções dizem muito mais do que qualquer coisa externa. E é isso que Deus espera buscar em nós. Que a nossa intenção seja boa, que o nosso mover seja pelo amor, que a gente não se envolva com as coisas ruins. Bom dia, Ronaldo. Que Deus abençoe. Vou encerrando para não ficar muito longo, que a leitura hoje foi grande. Um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.